próprios da época. Eles tinham significado de um modo geral, todos conheciam o significado dos nomes uns dos outros. De tal forma, isso estava entranhado na cultura daquele tempo, na cultura daquele povo, de pronunciar o nome daquela pessoa. Hoje tem muitas pessoas que não gostam do seu nome, não é verdade? Tem muitas pessoas que detestam ser chamadas de determinados nomes. Mas nós temos que nos identificar com esse nome que nós recebemos. Às vezes foram colocados por nossos pais devido a uma promessa de um santo. Já o meu nome foi colocado devido a uma promessa de um santo. O nome da minha esposa foi colocado nela devido à promessa de um santo. Outras pessoas devido à descendência. E por aí vai. Aleluia. Ame o seu nome. Aleluia. Exalte, profetize, bênção sobre o seu nome. Aleluia. Porque foi o nome que o Senhor colocou em você. E desta forma, voltando à história de Jabes, ele tinha a tristeza de ter que carregar consigo a marca do sofrimento. Porque o nome dele significava sofrimento. Estava vivo na memória dele. Mas chegou um tempo que ele não quis mais viver daquela maneira. Ele deu uma virada radical na sua vida. Ele disse: eu vou ter que mudar essa situação. Aleluia. Ele não aceitou mais viver daquele jeito. Diga para nós que está atrás do irmão. Diga para ele, sacuda ele: ei, irmão, não aceite mais viver desse jeito. Deu uma virada radical na sua vida. Oh, aleluia. Primeiro passo que ele deu. Diga para o irmão que está do lado: irmão, olha o primeiro passo que ele deu. Ele creu no Deus vivo. Acho que você não ouviu falar. O primeiro passo que ele deu, ele creu no Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. O segundo passo que ele deu, ele invocou a Deus. Terceiro passo, ele reconheceu a sua necessidade e que somente através da bênção de Deus a sua vida poderia mudar. Aleluia. Será que tem alguma coisa parecida conosco hoje? Aleluia. Primeiro, ele creu no Deus vivo e verdadeiro. Depois, ele invocou a Deus. Em terceiro lugar, ele reconheceu a sua necessidade. Aleluia. E reconhecendo a sua necessidade, ele sabia que somente através da bênção de Deus poderia mudar. Diga para o irmão que está do teu lado, diga assim para ele: irmão, só Deus muda essa tua sorte. Aleluia. Quarto ponto, ele orou por si próprio. Ele fez uma oração sincera, uma oração cheia de fé. Aleluia. Pastor Ziel falou nesta noite aqui já que Deus, ele conhece os nossos corações. Diga para o irmão que está do lado: irmão, Deus conhece o teu coração. Aleluia. Ele mesmo orou pela sua situação. Aleluia. Ele mesmo clamou pela sua situação. Aleluia. Pergunte para mim, diga assim: pastor, será que hoje também eu posso clamar pela minha situação? Pergunte para mim. Não somente pode, irmão, como você deve clamar pela sua situação. Aleluia. O pé rasgou-se de alto a baixo e te deu livre acesso à presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode falar diretamente com Deus. Você sabia disso? Aleluia. Você não pode depender de pastores, você não pode depender de obreiros, você não pode depender de profetas, você não pode depender de missionários, de missionárias, você só pode depender de Deus. Aleluia. Porque foi Ele que te chamou, é Ele que vai mudar a tua sorte, é Ele que vai dar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Antes de pedir, irmãos, há outras pessoas que me auxiliem. Isso não quer dizer que você não pode pedir oração para ninguém. Pode e deve, pedir oração, pastor, estou passando por uma situação difícil, necessito da ajuda espiritual, aleluia, da igreja, necessito que seja levantado um clamor, aleluia. Mas seja você o primeiro a orar pela tua situação. Aleluia. Diga para o irmão que está do lado: irmão, seja você o primeiro a orar pela sua situação. Sabe por que Jabes foi ouvido? Sabe por que Deus lhe concedeu o que tinha pedido? Aleluia. Porque ele pediu de acordo com a vontade de Deus. Abra a palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5.
1 João 5, versículos 14 e 15, diz a palavra do Senhor: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou ler para os amados irmãos. Amém? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto àquilo que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia! Glória a Deus. Você tem pedido de acordo com a vontade de Deus? Aleluia! O seu pedido, aleluia, vai glorificar o nome do Senhor. O seu pedido, aleluia, vai honrar o nome do Senhor. O seu pedido, aleluia, é algo que vem, aleluia, estabelecer o reino de Deus aqui na terra e glorificar o nome dele. Aleluia. Ele conhece o teu coração. Ele conhecia o coração de Jabes, aleluia. E Jabes ali fez 3 pedidos primordiais para ele. O primeiro pedido foi: Senhor, eu quero que me alargues as fronteiras. Aqui Jabes demonstra que ele não estava disposto a ficar preso a preconceitos, a ficar preso a medos, a amarras, a limites. Ele confia que com a bênção de Deus ele poderia avançar, ele poderia sair do seu mundinho para ser um desbravador. Aleluia. Ele podia sair do seu mundinho para ser um desbravador, para ter mais, aleluia, para produzir mais, para crescer mais, aleluia. Ele, aleluia, reconheceu que as fronteiras poderiam ir mais além. Reconheça também, aleluia, que Deus ele não quer só esse tiquinho para ti. Deus não quer só esse pouquinho, só esse pedacinho, só esse negocinho, só issozinho, não. Ele quer, aleluia, que tu venha desfrutar o melhor desta terra. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19 tem: se tu queres, tu comerás o melhor desta terra. E o melhor desta terra são para aqueles que têm o Senhor como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Jabes foi sábio, amados. Ele conheceu a verdade. Ele descobriu, aleluia, que poderia orar a esse respeito. Ele não se aventurou, aleluia, nem se arriscou a tentar dar a grande virada de sua vida sozinho. Diga para o irmão estar do lado, irmão: sozinho você não consegue, mas com Deus você é mais do que vencedor. Aleluia. Ele se lembrou, aleluia, de Deus de Israel. Ele não hesitou em buscar a Deus, aleluia. Ele quer dizer agora: é hoje que eu vou orar esse Deus, aleluia. É hoje que eu vou buscar esse Deus, é hoje que eu vou clamar a Ele. Eu quero ver a mão dele sobre a minha vida, eu quero ver esse negócio mudar, aleluia. Eu quero ver a cura acontecer, eu quero ver pessoas sendo restauradas, famílias sendo abençoadas, aleluia. Deus, Ele tem muito mais para ti, aleluia. Aleluia, Ele tem muito mais para ti, aleluia. Tu nem imaginas o tamanho da bênção que Ele tem para ti. Talvez você possa até imaginar, porque na palavra dele já diz o tamanho da bênção. O senhor sabe o tamanho da bênção, pastor? Você falou de manhã aqui, recalcado. Glória a Jesus, louvado seja o nome. Aleluia, Jesus. Recalcado, sacudido aí. Diga para o irmão que está do lado, irmão, o tamanho da bênção para ti. Ela é recalcada, sacudida e diga para ele: é transformante, irmão. Você sabe como é essa bênção? Você sabe como é essa bênção? Pastor Silas Malapai, em determinada pregação dele, ele explica. E um dia na televisão, ele ministrando essa palavra, ele disse: irmão, você sabe como é essa bênção? Recalcada, sacudida e transbordante. Aí ele comparou: olha, o pipoqueiro. Você vê o cara caindo pipoca, você chega nele e pede mais pipoca. E ele pega um saco e enche. Começa a encher. Aleluia. E você vê que cada vez que ele vai enchendo, quando chega em cima, ele continua colocando. E depois pega aquela conchazinha de pipoca, bate. Aleluia, não é verdade? E depois que ele bate, a pipoca desce mais, ele continua botando.